tá que o Juliano estiver comigo aqui. Juliano, você sabe que eu não gosto muito de ficar mexendo nesses assuntos, porque já passou a eleição, o PT já ganhou, e infelizmente aí as pessoas não tiveram aquela consciência, né? Porque tiveram a lavagem cerebral da Rede Globo, do próprio judiciário que está apareado aí, tudo pro lado da esquerda. Mas ontem foi um verdadeiro circo lá na Câmara Federal, na fala do Dino, que foi lá para ser sabatinado, e ele zombou da cara dos parlamentares, inclusive o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o Rui Pimenta. Ele simplesmente fez uma das coisas que, se fosse qualquer um outro deputado ligado aí, eles falam, Juliano, os bolsonaristas, como que ser bolsonarista é crime? Eu acho que hoje, quando fala o cara é bolsonarista, fala assim, esse cara é do bem, esse cara está da forma correta, esse bolsonarista, raramente vai ter problemas de justiça como tem o pessoal do PT. O Dino, recentemente, Juliano, ele esteve no complexo aí, lá conversando com o comando do PCC, com os bandidos. Foi sozinho lá, com 2 carros ele foi lá no complexo. Não falou, não levou segurança, foi sozinho, né? E o pessoal estava sabatinando ele, perguntando para ele. Quando o deputado federal Nicolas Ferreira, que na minha opinião surpreende de uma forma agradável, né, positivo, ele perguntava para o ministro, fazia a sua pergunta, o Rui Pimenta falou assim, fala aí, chupetinha. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um verdadeiro absurdo. O que você tem a nos falar sobre tudo isso, Juliano? É o seguinte, Pedro, eu vejo da seguinte forma: tudo que eles falam que os bolsonaristas são, é porque eles são e não querem assumir. É aquele negócio, né? É o ciúme, a inveja, né? Eles veem a força que tem a extrema-direita, a força política é a força junto à sociedade que a extrema-direita alcançou nos últimos anos, não alcançou em ano nenhum anterior, nunca na história, né? A verdadeira direita conservadora conseguiu se destacar politicamente no Brasil. E isso acabou com uma estrutura que existia, Pedro, um acerto de sentar na mesa e decidir a polarização PSDB-PT. Ela foi quebrada com o bolsonarismo, porque lá atrás existia um acordo em que eles iriam se revezar no poder para não deixar entrar uma terceira via na presidência do Brasil. Acordo esse firmado lá com a esquerda azul, que é o PSDB. Não pense que o PSDB é de direita, porque nunca foi. O PSDB é uma esquerda branda. O PT é uma esquerda radical. Você uniu a esquerda radical com a esquerda branda. E um detalhe, Pedro, eu estava comentando isso ontem, inclusive aqui em casa com meus familiares, né? Que existem 2 tipos de governo no Brasil. Eu vou resumir em 2 tipos aqui: governo institucional e governo constitucional. Nós vivemos hoje, nesse governo institucional. O valor que existe para o governo são das instituições públicas, que é dali que eles usam de fachada por crime organizado, eles usam para desviar dinheiro, né, como aconteceu no Mensalão e no Petrolão. Eles conseguem abrigar seus aliados políticos, acomodá-los nos melhores cargos do alto escalão do governo federal. Eles veem o aparelhamento do Estado como lucro, uma atividade lucrativa para eles, e eles defendem as instituições, que para eles são sagradas. Então eles não defendem a população. O governo anterior do Bolsonaro era um governo constitucional. O governo constitucional respeita as leis e trabalha em favor da Constituição e do povo, que tem seus direitos a serem zelados e cumpridos, obedecidos. Então, Pedro, eu divido dessa forma. A diferença está aí. O governo de direita é constitucional. Ele segue a Constituição. Lembramos das frases do ex-presidente Bolsonaro.
Não vou sair de dentro das 4 linhas da Constituição. Ele respeitava e levava muito a sério a Constituição. Esse governo que está aí é o contrário, ele se opõe à Constituição e defende as instituições. E o PT sempre governou dessa forma, desde 2002, quando Lula venceu pela primeira vez a eleição presidencial. Então, Pedro, por eles serem um governo institucional, eles não dão valor para aqueles que não são seus aliados políticos e nem para a população. Basta ver o caos que está a economia, basta ver o caos que a sociedade está vivendo hoje em dia. Então, todo esse desrespeito, todas essas bravatas e vassalagens que eles praticam a cada minuto, mostra isso, exatamente isso. Governo institucional, preza pelas instituições públicas, fonte de renda para os políticos de esquerda e governo federal e seus aliados, e os cabides de emprego que eles têm que preservar para abrigar seus aliados políticos. Se não estiverem enquadrados dentro desse esquema, é lixo, não presta, e eles vão pisar em cima e humilhar o máximo que puder. É isso, Pedro, essa é a minha opinião. Perfeito. Eu vou colocar um pedacinho aqui da fala, né? Porque depois ficam falando que a gente que fica inventando. Aí eu não sei se você chegou a ver essa fala, aí você pode até falar mais um pouquinho sobre tudo isso. Senhor presidente, melhor encaminhar para as considerações finais, porque o deputado quer acabar com a naturalidade do trabalho. Olha, presidente, está bagunçando o trabalho. Senhor presidente, está querendo gerar instabilidade no trabalho. Eu acho que mudou a presidência da comissão. Peça para o colega deputado assumir aí. Isso é consequência. Isso é consequência. Duarte, eu não te concedi a palavra, Duarte. Por favor, deputado. Não, mas aqui quem está conduzindo os trabalhos sou eu. Não, ele já se acalmou. Então, não retome o assunto para o ministro poder falar. Já está paralisado o tempo lá. Então, as perguntas do deputado sobre comitiva do presidente da República. A Constituição diz que quando um ministro é convidado, ele é convidado para falar sobre as suas atribuições. Eu acho que o senhor imagina que não é o Ministério da Justiça que organiza a comitiva do presidente da República. Portanto, obviamente, não sou eu que sei quantas pessoas vão no avião, quantas foram, que hora decolou. Realmente não se insere nas atribuições do Ministério da Justiça. Sobre o documento de intervenção, sim, foi escrito no gabinete do ministro da Justiça, grande parte por mim mesmo, e peço perdão se houve alguma vírgula fora do lugar, mas é porque era a urgência da hora. E eu enviei ao presidente da República, o presidente da República examinou, o presidente da República aprovou, a intervenção foi decretada e foi cumprida, e com isto nós conseguimos, de fato, dar fim àquela situação derivada das pessoas que ouviram, infelizmente, vozes satânicas. O deputado Pinatti pergunta... O deputado. Falou com a gente. Corta o microfone dele, presidente. Olha, o deputado Evair, a continuar assim, é muito... A continuar assim, nós não vamos poder continuar com a reunião. Deixa o ministro concluir. Ministro, com a palavra. Sobre... Ladrão de Rolex. Relógio. Sobre... Relógios, isso. Sobre o que o deputado Pinatti... o deputado quer saber que horas eu entrei. Deputado... Deve ter ganhado Rolex também. Ô, presidente, está tendo muita confusão aqui. Os deputados aqui começam a fazer ofensas a todo mundo e está deixando da mesma forma, presidente. Não tem cabimento uma coisa dessa, não. Aqui... Presidente, quem tem interesse em ter a resposta, fica sem. Defensor de miliciano está tumultuando, eu vou dar
Um minuto. Ladrão de Rolex. Requisitado aqui o tempo de liderança do Nicolas, deputado Nicolas. Ô presidente, deixa o ministro finalizar. Nós fizemos perguntas, nós tivemos respostas, presidente. Que também estou pela minoria. Se puder, na sequência, o ministro não se incomodar e fizer essa gentileza, eu agradeceria. Deixa ele concluir as respostas para a gente. Deputado Nicolas, 2 minutos. Fala, Chupeta. Aí depois eu respondo tudo, né? Tá. Primeiramente, boa tarde. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo, e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não, ainda fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso falar. Não fala não. Uma peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão aqui antes do meu tempo. Se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloco no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Verdade. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, aí, a esquerda fica maluca. Parabéns, Chupeta. O tempo, Rui. Vamos lá. A minha pouca idade, mas realmente a molecagem está aqui atrás. Deixa eu continuar. A minha pergunta, senhor ministro, é a seguinte. No dia 13 de março, o senhor ingressou no Complexo da Maré para poder conversar com lideranças comunitárias, conforme o senhor disse. Mas é de notório saber, né, de conhecimento geral, de que aquela área é comandada pelo tráfico, mais especificamente do Comando Vermelho. E o BOP, agências de polícias, eles já manifestaram que só entram naquele local com um grande aparato de segurança. E o senhor entrou ali com 2 carros grandes, com insufilme, com 4 a 6 ali segurança, não dá nem para ver que eles são armados, e simplesmente não deu nenhum tipo de justificação com relação a isso. E eu queria lembrar ao senhor que o senhor justificou aqui anteriormente que o senhor não é político e nem também está em época de eleição para poder dizer que até seria aceitável o senhor ir até ali na Maré. Mas o senhor é uma autoridade de segurança pública que está à frente de corporações que devem combater o crime. Então, a minha pergunta, senhor ministro, é quem que negociou e conversou com o tráfico para que fosse autorizada a sua entrada no Complexo da Maré? Obrigado, presidente. Ministro. Não respondeu nada, viu, Juliano? Não respondeu absolutamente nada. Para mim, na minha opinião, a pergunta do Nicolas, perfeita. E o desrespeito, eu não sei se você observou, foi o Rui Costa. Ele que é o presidente da CCJ, ele que fez a brincadeira dele ali. Se ele faz chupeta, se ele faz o que ele quiser, é um problema dele. Ninguém tem nada com isso. Mas ele desrespeitar um parlamentar... Olha, se fosse um país sério, se não fosse apareado, nesse momento o Rui Costa correria sérios riscos de, inclusive, ter o seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Mas, infelizmente, nós vivemos num país que está tudo apareado. Qual que é a sua opinião sobre isso, Juliano? Eu não sei nem se eu quero ouvir a opinião do Juliano. Tá com medo de ouvir? Não, é o seguinte, Pedro, olha, eu vou te falar a verdade. O Lula e o PT, eles mentem mais do que respiram, né? Isso quando abrem a boca pra falar, porque fora isso, nem pra abrir a boca deles, eles prestam, né? Tanto é que tá aí, o Flávio Dinossauro, né? Ele não respondeu nada, só enrolou. Ficou desligando o microfone o tempo todo, tem que falar, o povo quer saber. Por que o Fachin proibiu a polícia de subir o morro? Por que ele não responde com o ministro da Justiça? Que providência ele vai tomar para combater o crime organizado do Rio de Janeiro, ao invés de ficar tendo como cupincha os líderes do PCC, armando uma rede criminosa? Tá lá, o Rio Grande do Norte, o que ele vai fazer com o Rio Grande do Norte? A violência tomando conta das ruas. Eles mentem o tempo todo e querem enganar a população. Por que não deixa instalar a CPI
do dia 8 de janeiro? Por que não? Por que fica escondendo da população o óbvio que está na cara? Está mais na cara do que a barba do Lula. Por que eles querem esconder tanta coisa? Entendeu? E porque eles não têm o que falar. Eles não, qualquer coisa que eles falar vai ficar gravado na imprensa, vai ficar gravado em vídeos, áudios, divulgado na mídia. Depois eles não vão ter como voltar atrás. Por isso que eles não falam nada. Porque já existem vídeos que comprometem, né, a lisura que eles dizem que tem a esquerda no Brasil. Vídeos antigos que mostram cada coisa que eu vou te contar. O Lula já foi em viagem no Rio Grande do Sul e chamou falou que os gaúchos são os viados, como presidente da República, sabe? Ele dá uma bronca agora no ministro o Carlos Lupe, lá, o ministro da Previdência, porque ele queria mexer no juro do empréstimo consignado e está sujeito a ser o primeiro ministro dele a ser demitido, porque ele já deu uma bronca no telefone e o Lula falou que é ele quem manda. Aí, quando o Bolsonaro questionava algum ministro, eles falavam que ele era fascista, né? Lembra quando o Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça? Falaram que o Bolsonaro tem que fazer as coisas só do jeito que ele quer, senão ele demite os ministros. E o Lula? Ele dá bronca, não demite por enquanto, mas está dando bronca. Agora, explicação para a sociedade, eles deviam ajoelhar no milho e pedir perdão para a sociedade pela roubalheira da qual eles comandaram lá atrás no Mensalão, no Petrolão, desviaram o nosso dinheiro. Eles deviam pedir desculpas de joelho para a população e não tirar sarro do povo brasileiro. Quando eles tiram sarro de um representante do povo, eles estão tirando sarro do povo, porque o povo elegeu aquele deputado, aquele senador. É uma falta de respeito sem tamanho. Dá para ver o que o Lula falou, né? No Sérgio Moro, que nós comentamos aqui, né? Com o maior deboche do mundo. Esse é o verdadeiro Lula, essa é a verdadeira cara do PT. Eles mentiram a campanha inteira, fingiram ser o que não são e não respeitam ninguém, sabe? Não respeitam ninguém. Tem que dar satisfação para quem que eles têm que dar satisfação, que eles acham que tem que dar? Para os eleitores dele, o pessoal da porta de cadeia, o crime organizado. Foi eles que mais votaram no Lula. Então é isso. É governo institucional, Pedro, que nem eu falei. Defende as instituições, não defende nem a Constituição e nem a população. Perfeito. Juliano, eu vou colocar aqui para